negócio tá... Isso. Rapaz, aí é o lançamento da Mihai, né? Que é a área... Bota lá, rapaz. Eu tô falando. Poxa, pelo amor de Deus, bota o negócio e tira. Coloca a tela lá. Isso. E aí, todo mundo atento, rapaz, a todos os detalhes, porque afinal de contas tá falando de evento que vai estar nas prefeituras, né? Abre o olho do Tássio. Diretamente para o presidente da PPM, e durante o evento, como o Eliezer colocava, ele anunciou a revogação do decreto que poderia retirar o cofinanciamento da saúde. Então, um ponto importante, já que nós temos aí um 2024 com eleição, em que as gestões são Só para esclarecer, Tássio, pra você explicar como é que é, porque entrou cortado o áudio, vamos lá. Ontem o governador revogou no Diário Oficial o decreto que retiraria o cofinanciamento da saúde para os prefeitos. Então, com essa decisão, os cofres dos municípios vão ter um fôlego para esse final de ano e também para 2024, um anúncio que foi feito durante o evento, muito comemorado pelos gestores. Prevista essa retirada, Tássio? Não entendi o início. Estava prevista, gente, vamos ver aí. Ele já tinha dialogado com os prefeitos e o decreto foi revogado ontem. Então, uma medida importante. A gente viu aí frente a frente. Não, eu digo assim, essa possibilidade chegou a ser cogitada? Foi cobrada pelos prefeitos, né? Então, foi uma medida que atendeu a essa cobrança dos prefeitos. Não, eu digo cogitado da parte do governo de retirar o cofinanciamento? Chegou a ser publicado um decreto e ontem ele foi revogado, como eu disse, no Diário Oficial. Ainda sobre prefeitos, mas também falando sobre o Estado, nós temos aí o prefeito Toninho de Caridade, que é o presidente da PPM, falando sobre a folha de pagamento dos municípios nesse final de ano. Depois nós vamos ouvir o secretário de administração do Piauí, mas primeiro o prefeito da PPM. Acompanhe. A expectativa é que os municípios cumpram a sua obrigação com o 10º, com a folha. A gente passou por um momento difícil de julho, agosto, setembro, com a queda constante do FPM. Houve uma compensação, mas vale ressaltar que nós estamos recebendo o mesmo recurso de 2022. E dentro de 2023 houve vários aumentos de folha de pagamento, como o piso do professor, como o piso da enfermagem, como o próprio salário mínimo. Então, a gente recebeu o mesmo dinheiro de 2022 e houve vários aumentos. Então, os gestores têm que estar muito atentos em cortar despesa, ajustar as contas para fechar o ano. Nesse momento, é um momento em que a gente vê com positivo, baseado nesse recurso que foi passado no dia 30, que não haverá problema com relação à folha de pagamento. A PPM vai continuar orientando os gestores, né? Um ano eleitoral aqui, tem muita conduta vedada, principalmente para quem vai à reeleição. Então, a PPM vai continuar orientando os gestores para não ter descontinuidade dos serviços, mesmo tendo um período eleitoral, que é muito importante ter um serviço de qualidade à população. Agora nós vamos ouvir o secretário de administração falando sobre pagamentos também do Estado, mas o secretário falou sobre reajuste dos servidores. Veja. Todas as datas acordadas, né, no calendário de pagamento dos servidores estão sendo fielmente cumpridas. E agora no mês de dezembro também, até o dia 20, nós teremos antecipação do o 13º e também o salário dos servidores está garantido ainda dentro do mês de dezembro. Em 2024 nós estamos com a expectativa, já a lei orçamentária anual está em aprovação na Assembleia Legislativa, sendo discutida já com a previsão de um aumento para os servidores públicos. Apesar de a gente não ter ainda um percentual definido, a gente sabe que há uma possibilidade aí de aplicação do percentual inflacionário, né, para todas as categorias de forma linear. Quando a lei for aprovada, é que de fato a área econômica do governo, a Secretaria de Fazenda, Planejamento e a própria Secretaria de Administração se reunirá para saber como será a aplicação no calendário 2024 do aumento. Eliezer Rodrigues, os últimos meses foram de turbulência, foram meses complicados, né? Os prefeitos apreensivos, os governadores também. Houve essa recomposição aí, parcial, não foi a recomposição que os gestores esperavam, mas houve uma recomposição, quer dizer, do susto que se passou por meses, e aí a situação continua ainda preocupante, mas pelo menos aquela preocupação maior de dezembro e 13º, parece que os gestores, saltaram essa fogueira, né? Exato, Douglas. Boa tarde mais uma vez a todos. É sempre o maior desafio dos governadores e prefeitos garantir o pagamento de pessoal.
é a maior despesa, em regra, na gestão pública. Então, quando um secretário de administração, quando um governador de estado garante o pagamento da folha de pessoal, isso traz um ambiente de segurança para a economia do estado de uma forma geral. Você imagina o impacto que representa a injeção de recursos da folha de servidores do estado. Então, é exatamente essa injeção de recursos na economia que está sendo garantida pelo governo do Piauí, o que traz tranquilidade e estabilidade nesse final de ano e início do próximo ano. Magalhães, todo mundo agora respirando um pouquinho mais aliviado, porque tá com os recursos estão com os recursos praticamente garantidos para pagamento, mas fica todo mundo de olho em pé no ano que vem, né? Preciso cobrar planejamento, de fato, dos municípios e, claro, também do governo do estado. É bom lembrar que as contas chegam ao final do ano mais equilibradas por conta da compensação de recursos que o governo federal fez, porque, de fato, houve uma queda de receita nos últimos meses e, claro, que isso, de certa forma, atrapalha todo o planejamento que já vinha sendo executado em municípios e no estado. Então, essa atenção que o prefeito Toninho de Caridade pede é para que ela realmente seja sempre redobrada com as contas públicas, porque a gente sabe que o município equilibrado é o município que tem as condições de melhorar a qualidade de vida da população, porque é o município que paga a folha a folha, né, dos servidores em dia, é o município que garante uma prestação de serviços nas áreas básicas, ali de educação e saúde, e tudo isso demanda um certo equilíbrio, né, uma capacidade de planejamento, e é final de ano, a gente sabe que há uma tendência maior de aumentar as despesas, principalmente porque há sempre uma demanda da própria população em investimentos, muitas vezes em festas, em festivais, enfim, Natal, Réveillon. Então, é de fato o momento dos gestores terem essa cautela e essa atenção para gastarem só de fato o que for conseguir honrar de pagamento, até para não entrar o ano de 2024 em desequilíbrio e aí de repente perder mais tempo ainda tentando puxar as contas novamente para um equilíbrio. Tássio Cruz, nessa sua ida lá para a PPM, nessa sua passagem pelo evento, conversando com prefeitos, enfim, você notou um certo alívio realmente? Ou é um alívio, digamos, razoável, assim, é um alívio com o pé atrás? É relativo, Douglas, não podemos dizer que é uma regra geral para todos os municípios. A gente teve um município que teve redução do quociente de repasse com o FPM, que precisa agora, no final do ano, apertar as contas, como disse o presidente da PPM, Toninho de Caridade. E eu destacaria um ponto interessante sobre a fala do secretário que estamos vendo. Eu pesquisava na matéria para o Portal Dia, Jornal Dia, Douglas, o IPCA, que mede, né, a inflação dos últimos 12 meses, 4,4% o somatório ao longo desse ano. Segundo o secretário, o reajuste, no mínimo, a partir do percentual da inflação, ou seja, no mínimo, acima de 4%, o governo trabalhando junto à Assembleia, esse percentual fixado para 2024, mas o que se tem de mínimo é que deve ficar acima de 4% esse reajuste dos servidores estaduais.